essa senhora aparece muito alterada e ela decide atacar milhões de evangélicos, chamando todos nós de o que há de pior no ser humano. Deixa eu me segurar aqui. Não, pessoal, isso aí não é uma crítica. Ela está, sim, praticando preconceito. Ela está sendo preconceituosa. É simples assim. Porque quando você pega um grupo inteiro, que segundo o IBGE, de 2022, ainda somos 26% da população, seria algo em torno de 55 milhões de pessoas, isso em 2022, e você reduz isso a um rótulo ofensivo, isso não é opinião, isso é intolerância. E aqui cabe uma pergunta direta. Se essa mesma fala fosse contra qualquer outra religião, qual seria a reação da sociedade? Qual seria a reação do Ministério Público? Olha, posso prever. Seria manchete, seria processo, seria escândalo. Eu mesmo, num culto, chamei entidades espirituais de demônios, não se ter religião alguma. Estou com o processo nas mãos do ministro Flávio Dino lá no STF. Estou sendo acusado pelo Ministério Público de Minas Gerais de praticar intolerância religiosa. Agora, e o que essa moça acabou de dizer? O que essa senhora disse? Agora vamos lá. Quando é contra os evangélicos, e aí? E aí nada. As pessoas até aplaudem. Isso não é justiça, isso é hipocrisia. Nós evangélicos não somos perfeitos e nunca dissemos que somos. Mas nós somos milhões de pessoas que trabalham, que cuidam de suas famílias, que ajudamos os necessitados. Nós recuperamos vidas nas periferias, onde muitas vezes nem o Estado consegue chegar. Nós trabalhamos na recuperação de viciados em drogas e reduzir tudo isso a um ataque raso e, no mínimo, desonesto. Tem gente que não presta no nosso meio? Tem muita gente. Assim como tem muita gente que não presta no meio artístico, no meio jornalístico, em todos os meios. O pior é que ela se diz evangélica. E sim, se ela é evangélica, ela pode criticar o movimento do qual ela diz fazer parte. A crítica é válida, o debate é necessário, mas desrespeito coletivo, isso nunca será aceitável. E vou explicar o porquê. Porque no fim, quem aponta o dedo com ódio revela muito mais sobre si mesmo, sobre como está o seu coração e a sua mente. É de chateação pela fala dessa moça. Só que tem um porém. Ruim não é o evangelho, mas os representantes dele. Eu não sou alguém que me converti há uma semana, eu sou alguém que eu nasci dentro da igreja. Nunca fui para outra fé ou fui de outra religião. Mas na minha adolescência, quando eu me afastei e fiquei por meses afastado, sabe quantos evangélicos foram me levantar? Nenhum. Porque quando eu estava atento, a palavra era assim, ó, ser fogo de palha, ser menino. Sempre me criticaram e me acusaram. Desde quando eu me entendo por crente. E se eu não sou alguém que não amo a Deus, então era para me ter desviado e ficado no mundo ou estar em outra religião. De 35 anos, 4 meses no mundo foi muito tempo. E mesmo assim eu era adolescente, o meu mundo nunca foi numa balada. O meu mundo nunca foi para um prostíbulo. O meu mundo, o máximo que eu fiz, foi na época botar um brinco na orelha de adolescente e falar, tô no mundo. E ter 4 músicas no meu telefone Sony Ericsson, porque minha mãe sempre foi crente e não deixava eu sair. Isso era o meu mundo. Mas Deus me resgatou, porque Ele tem um chamado comigo. Mas por causa dos crentes, aprenda uma coisa, gente. O Evangelho é puro. O Evangelho é perfeito. Mas quem diz representar Ele não é. São eles, os crentes. Que crente até o diabo é. Que você vai conhecer ao passar do tempo. Eu não estou falando isso aqui para te afastar da igreja, mas para te levar para a igreja já precavido, protegido e blindado. Porque são eles, a grande quantidade, que vai falar da cor do teu cabelo quando você entrar na igreja. E se não gostar do corte do teu cabelo, vão falar. E se não gostar da tua barba, vai falar. E se não tiver nada aqui, eles vão falar do tamanho da tua saia, ou da tua bermuda. Ou eles vão falar da forma que você fala ou se comporta. É eles que vão falar que se você não faz nada da igreja, você não coopera com a obra. Mas se faz muita coisa, quer aparecer para o pastor. É eles que vão falar, é eles que vão entrar no comentário aqui em todos os vídeos para criticar e reclamar de tudo, mesmo sem ser bem-vindo e convidado, porque eles não têm senso. São eles que entram, são esses evangélicos, que não são aqueles que são salvos, são os fariseus da época, que deixa de falar com a família, porque a família se afasta porque vê como chato. Porque agora que entrou na igreja, não vai no aniversário da sobrinha porque não é crente, fala mal do irmãozinho porque não é crente, se afastou da tia porque a tia não é crente, fala mal da família inteira, condena todo mundo ao inferno, só o santo que está indo para o céu. Eu não concordo com ela no que ela fala, eu não concordo com o que essa moça fala, mas eu entendo a revolta.
Isso me deixa triste porque é uma alma preciosa que nós temos que ganhar e botar no céu. E como é que traz de volta? Se ela está decepcionada não com Cristo, mas com aqueles que deviam representar. Como é que traz uma moça dessa de volta? Como é que traz um JA de volta? A Bíblia diz que aquele que faz um pequenino se arrepender, um pecador se arrepender, tem multidões de pecado perdoado. Mas ai daquele que faz um pequenino meu se afastar, se desviar, cair. Ai! Da mesma forma que tem alegria no céu quando você salva alguém, tem cobrança. Quando você desvia alguém, você afasta alguém. Quantos crentes que eu vi em vídeo do apóstolo Valdemiro criticando e falando daquele homem. Mas eu estive lá presencialmente e vi o quanto Deus usa ele para curar pessoas. Ele tem um dom da cura muito forte. Aí eu não concordo disso, eu não concordo daquilo. Não há ser humano. Não há ser humano que você vai concordar 100%. O perfeito, que é Jesus, foi crucificado por vocês. Se o perfeito foi crucificado, nós imperfeitos, seremos o quê? Falar que Deus não usa? Estão lá, os crentes criticando. Aí tu sai dele, tu vai perder Macedo. O quanto que ele faz ação social. Aí eu não concordo com a Universal disso. Vamos celebrar então o que é de válido? Vamos celebrar aquilo que você concorda? Mas tem gente falando mal, sabe quem? Crente. É tipo de igreja que tem relevância. Eu duvido um pastor que tem relevância que não tem críticos e perseguidores. Todos eles têm. E sabe quem critica e ataca? Pastor, meus senhores. Não é um ímpio. Não é um feiticeiro, não é um satanista. É os crentes. Você que está se convertendo agora, blinde a tua mente. Para nunca se afastar de Cristo. E nem do evangelho imaculado e puro. Por causa de crentes ou de evangélicos. Porque o evangelho é bom. Ruim são os representantes dele. Segundo ponto. Primeiro, blinde a sua mente. Segundo, você que saiu da fé por causa de alguém, volta. Porque se alguém não te coloca no céu, mas pode te colocar no inferno. Volta para Jesus, porque o teu chamado vem dele, a tua promessa vem dele. Você não depende de validação de pessoas. Você não depende de apoio de pessoas. A grande multidão crucificou Jesus. A crucificação de Jesus foi votação. A grande maioria escolheu a crucificação de Cristo, o homem puro, e a liberação de um bandido Barrabás. E se você foi ferido pela igreja, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Fica firme, se levanta, rapaz. Se levanta, moça.